Daí galera, tudo bem? Quem tá em casa? Então, Tatá teve um probleminha, não vai conseguir chegar nessa aula. Então eu estou substituindo ele, amanhã ele vai substituir no meu horário, tá? A segunda aula vai ser com o Tatá. A terceira aula de hoje, a quarta aula de hoje, vai ser com o professor Tatá, tá? Então vai conseguir chegar. Ele acabou de ligar para nós. Beleza, pessoal? Só para deixar vocês localizados na matéria. Então hoje a gente vai falar sobre Física A, meu nome é Fantin, né? Eu vou falar hoje sobre momento ou torque e equilíbrio. Na apostila de vocês, está na página 27 e fala sobre estática, ok? Então está bem resumido ali, a gente vai dar uma complementada na apostila. Então, iniciando, a gente tem uma frase, galera. Essa frase eu acho que vocês já devem ter escutado. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, eu levantarei o mundo. Frase de Aristóteles. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que se eu quero aplicar força sobre uma determinada massa, eu posso não apenas pegar essa massa e erguer. Se eu tiver um ponto, um ponto de apoio e um braço de alavanca, uma determinada distância de braço de alavanca, eu consigo fazer o movimento de uma massa com menor força. Então, isso a gente vai chamar de torque ou momento de uma força, ok? Então, essa aí é uma frase bem conhecida de Aristóteles. Então, torque, momento de uma força, mede a capacidade de uma força produzir rotações em torno de um ponto fixo. Então, a gente tem aqui uma imagem de uma chave e tem dois pontos que eu estou aplicando força. Se eu aplicar uma força mais próximo do ponto que eu vou manter essa rotação, para que eu tenha o mesmo trabalho, teria que aplicar uma força maior do que quando eu estou mais afastado. Então eu consigo definir que momento de uma força está relacionado com a força que eu aplicar nesse corpo, vezes a distância desse braço de alavanca. Então sempre eu vou ter o quê? Um cálculo referente à força que eu aplico. Essa força tem que dar uma cuidada, que ela é uma força perpendicular ao braço de alavanca. Se eu tivesse uma força com um determinado ângulo, o que eu vou ter que fazer com essa força, galera? Vou ter que decompor. Eu vou ter que fazer o meu Px e o meu Py. Quem que vai definir o momento aqui? É o Px ou o Py de uma força se tivesse com um determinado ângulo? Py, ou o Fy, não o P, desculpa. O Fy, porque o Fy vai estar perpendicular ao meu braço de alavanca. Agora, esse braço de alavanca, ele vai produzir um torque ou um momento, e esse momento ele é positivo ou negativo. Está relacionado com quem? Está relacionado com a forma que eu dou a rotação. Se eu tenho uma rotação no sentido anti-horário, esse momento é positivo. Se eu estou aplicando uma força e o meu momento é no sentido horário, esse momento vai ser negativo. Por isso que na minha equação, momento de uma força, ou torque de uma força, é igual a mais ou menos a força vezes a distância, que a gente sabe que essa distância é braço de alavanca. Unidade do Sistema Internacional de Força, newtons. Unidade de distância, metros. A gente sabe que a unidade do Sistema Internacional para momento é newton vezes metro. Se eu tenho mais de uma força aplicada sobre um corpo, eu vou ter o quê? O momento resultante. O que seria o momento resultante? A soma de todos os momentos que estão atuando no meu sistema. Então, o momento resultante seria momento da força 1, mais momento da força 2, mais momento da força 3, mais momento da força 4, quantas forças estiverem atuando no sistema. A gente utiliza muitas coisas com o braço de alavanca que a gente às vezes nem percebe. Por que a fechadura da porta sempre é mais afastada do momento do ponto que ela gira? Para que eu aplique menor força para abrir essa porta. Por isso que a fechadura é bem afastada onde que ela gira. Quando vocês passam por uma borracharia e tem um caminhão trocando pneu, a chave que o borracheiro usa é pequena ou ela é comprida? Ela é comprida. Por que ela tem que ser comprida? Porque a força que ele tem que aplicar para tirar aquele parafuso é muito grande. Então, quanto maior o braço da alavanca, menor a força que ele vai aplicar.
Tá? Outra situação que a gente usa é cortar a unha. Se eu estou cortando a unha, eu não estou usando uma alavanca, e essa alavanca não aperta e não faz com que a alicatezinha corte a unha de vocês, então é o que? É braço de alavanca. Então a gente tem muitas situações que a gente utiliza braço de alavanca. E elas já são pré-definidas para nós. Quando a gente vai numa oficina mecânica, a gente olha o quadro de chave, a gente consegue perceber que a chave 10 ela é pequenininha. A chave 12 é maior. A chave 13 é maior. A chave 14 um pouquinho maior. Por quê? Para aumentar o braço da alavanca. Eu sei que o tamanho da chave está relacionado com o quê? Com a força que eu tenho que aplicar para tirar esse parafuso. Então a gente sabe o quê? Que momento de uma força é a força que eu aplico pela distância. Eu consigo encontrar o momento resultante. Vamos fazer um exemplo disso, pessoal. Então eu vou colocar aqui, ó, qualquer situação, qualquer ferramenta, qualquer objeto que eu vou aplicar duas forças. Vou colocar uma força de baixo para cima, chamada de F1, e digo que esse F1 é igual a 1 Newton. E eu vou aplicar uma força para baixo, onde o meu F2 é igual a 2 newtons. E a distância do ponto que vai girar, que é o ponto da rotação, até F1, eu digo que é 0,4 metros. E a distância do ponto que vai girar até F2 vai ser 0,5 metros. Vou calcular o quê? O momento de cada força para encontrar o momento resultante. Então, momento resultante vai ser momento da força 1 mais momento da força 2, porque temos duas forças atuando nesse sistema. Vamos começar com o momento da força 1. Momento da força 1 vai ser o quê? A força 1 vezes a distância de 1. Agora a pergunta, é positiva ou é negativa esse momento? Está girando horário ou anti-horário? Se você está fazendo assim, o sentido desta força é anti-horário. Se ele é anti-horário, é positivo ou é negativo? Positivo. Então eu sei que esse momento é positivo. Então o momento da força 1 vai ser a força 1, que é 1, vezes a distância, que é 0,4. Então eu sei que o momento da força 1 é igual a 0,4 newton por metro. Beleza? Momento da força 2 vai ser a força 2 vezes a distância 2. Só que agora, essa força vai girar horária ou anti-horária? Sentido horário. Se o sentido é horário, ela é positiva ou é negativa? Negativa. Então vai ser menos a força 2 vezes a distância. Então, o momento da força 2 vai ser a força 2, que é menos 2, vezes a distância, que é 0,5. Momento da força 2 é igual a menos 1 newton por metro. Momento resultante é a soma dos dois. Então, momento resultante é a força 1, é o momento da força 1, que vale 0,4, mais o momento da força 2, que vale menos 1. Momento resultante é igual a menos 0,6 newton por metro. Significa que o sistema todo vai girar horário ou anti-horário? Horário, porque eu sei que o sinal é negativo. Quando o sinal é negativo, eu estou girando horário. Então, quando eu aplico uma força, eu sabendo a distância, eu consigo calcular o momento desta força. Ok? Tranquilo? Suave? Vamos dar continuidade. Deve estar no meu bolso. Próximo próximo passo, equilíbrio estático de um corpo extenso. Então, o que a gente tem aqui? Um equilíbrio, né? Dá para ver que a pessoa colocou muito peso
Na carrocinha, o que aconteceu com o pobre cavalinho? Ficou com as perninhas para cima. Então a gente tem o quê? Para um equilíbrio estático de um corpo extenso. Obrigatoriamente, a somatória das forças tem que ser igual a zero. Então a força resultante que está atuando no corpo tem que ser igual a zero. E, acima de tudo, o momento resultante tem que ser igual a zero. Então a gente tem que pensar o quê? Que quando eu tenho força resultante igual a zero, significa que eu não estou movimentando esse corpo. Então eu não estou transladando, não tem translada, né? Ele não muda de posição. E quando o meu momento é igual a zero, eu considero o quê? Que ele não está girando, ele não tem rotação. Então se ele não muda de posição e se ele não gira, ou não tem, o girar não precisa necessariamente dar uma volta completa. Se eu tenho um giro, um breve giro, significa que eu estou girando em torno de um ponto. Então eu tenho um momento de rotação, um torque ou um momento de uma força. Se ele não gira, eu posso definir o quê? Que o meu corpo está em equilíbrio estático, um corpo extenso. Cuida um pouquinho com o corpo extenso, tá, pessoal? Se ele der uma barra homogênea, vamos dizer assim, uma barra homogênea, e ele der a massa dessa barra, você tem que cuidar com o centro de gravidade. O que seria o centro de gravidade? Um ponto onde eu concentro toda a massa. Se eu aplico uma força apenas naquele ponto, eu consigo equilibrar toda a massa naquele ponto. Então, tem que cuidar um pouco com isso. Se o cara fala assim, considere a força, a massa da barra. Então, eu sei o quê? Que essa massa faz uma força. Então, tem que considerar o centro de gravidade dela, que sempre será no meio, né, se a barra for homogênea. Então, seria mais um ponto de força. Tá? Então, isso é bem importante, tá, pessoal? A gente estuda torque e momento, para quê? Para definir se um corpo extenso está realmente parado. Para ele estar em repouso paradinho, ele tem que ter a somatória das forças igual a zero e o momento resultante das forças igual a zero também. Então, vamos fazer alguns exemplos. Pegar essa situação. Tenho uma barra de massa desprezível, tá? Então eu não quero saber a massa dela. Eu aplico uma força nesse sentido igual, chamar de F1, igual a 10 newtons. E ela está girando nesse ponto aqui, ó. A distância da força F1 até o ponto que ela está girando é 0,5. 0,2 vamos colocar. Fica mais fácil. E eu estou aplicando, para que isso aqui fique em equilíbrio, eu quero que essa barra fique em equilíbrio. Para que ela fique em equilíbrio, eu tenho que aplicar uma força onde? Em cima, do lado direito, eu tenho que aplicar onde? Uma força para cima, porque eu estou aplicando uma força para cá, o que está acontecendo com isso? Está descendo, então obrigatoriamente tem que aplicar uma força para lá. Então eu digo que isso aqui está em equilíbrio. Para estar em equilíbrio, eu tenho que ter obrigatoriamente o quê? Uma força nesse sentido, que eu vou chamar de F2. Eu sei que a barra tem 1 metro. Então, se tem 1 metro, eu sei que a distância do ponto de giro até a força F2 é 0,8. Ok? Agora eu quero saber qual o valor de F2, para que isso aqui fique em equilíbrio. Primeiro, para estar em equilíbrio, força resultante é igual a zero. Alguma força vai fazer ele mudar de posição? Para a esquerda, para cima, para baixo? Não. Então, essa aqui está correta. A segunda, eu tenho que ter o quê? Momento resultante tem que ser igual a zero. Eu tenho duas forças? Tenho. Tenho F1 e F2. Por consequência, eu vou ter uma resultante, que é a soma dessas duas forças. Então, é o que eu vou fazer. Eu sei que o momento resultante é igual a zero. Quantas forças eu tenho? Duas. Então, vai ser momento da força F1 mais momento da força F2 igual a zero. Vamos lá? Momento da força 1 vai ser a força 1, que é 10, vezes a distância, 0,2. Positivo ou negativo? Vamos lá?
o sentido que está girando é anti-horário. Se é anti-horário é positivo ou é negativo? Anti-horário, mas ele está girando horário. Ah, vamos lá. Isso aí é para enganar mesmo, tá, pessoal? Ele não está girando horário. Se ele está girando horário, é negativo. Tá? Se ele está girando anti-horário, ele é positivo. Então, essa tem que ter um pouquinho de detalhe. Então, aqui é negativo. Mas o momento da força 2 vai ser quem? Vai ser a força F2, que eu não sei, vezes a distância. A distância é 0,8. É positivo ou é negativo? É positivo. Por quê? Porque o giro é anti-horário. Então, pode se converter de uma diferente? Pode, mas desde que se adote de uma forma diferente. Então, didaticamente, a gente utiliza isso. Eu posso considerar o lado positivo girando horário e o lado negativo girando anti-horário? Pode, entendeu? Não tem problema. Mas por convenção, a gente utiliza isso. O lado, quando o momento é positivo, o giro é anti-horário. Quando o momento é negativo, o giro é horário. E assim por diante. Igual a zero. Beleza? Vamos lá? Menos 10 vezes 2, menos 2, mais 0,8 vezes a força 2, igual a 0. O 2 está diminuindo, passa somando, 0,8 F2 é igual a 2, F2 é igual a 2 dividido por 0,8, que é a mesma coisa que 20 dividido por 8, que eu posso simplificar, que é igual a, eu posso simplificar por 4, 5 meios, que é igual a 2,5 newtons. Então, eu sei que eu tenho que aplicar uma força F2 igual a 2,5 newtons, para que isso fique em equilíbrio. Percebam, pessoal, já de cara, o que os vestibulares gostam de fazer? Eles vão pedir para vocês fazer a conta para comprovar. Mas já de cara, você já tem o quê? Já tem uma informação muito boa para vocês, que você sabe que momento é força vezes a distância. A distância, se ele desse maior do que 10, era aceitável? Não, porque o braço de alavanca é muito maior, galera. Se o braço de alavanca é muito maior, eu já tenho que imaginar que de cara a força tem que ser o quê? Menor. É isso que vocês têm que ter como estratégia para fazer uma prova. Tá? Então, às vezes está lá um valor. F2 é igual a 20. Vai precisar fazer a conta? Não, porque você sabe o quê? Que momento está relacionado com a distância. Então já tem que estar de cara. Essas coisinhas você tem que pegar. Por isso que eu digo que a teoria é mega importante. Sabendo a teoria, às vezes você não precisa fazer a conta. Você iria fazer a conta para comprovação. Tá? Só iria comprovar se caso precisasse. Caso, fiquei com muita dúvida, né? Não está muito aguçado a minha matéria, eu vou fazer uma continha. Proporcional? Pode fazer proporcional, não tem problema algum. Entendeu? Mas é um risco, às vezes corre esse risco. As balanças antigamente eram assim, né, pessoal? A gente comprava, não tinha balança digital que nem tem hoje. Você coloca o peso lá, sai a etiquetinha. Era feito o quê? Colocava-se o que você comprou de um lado e iria com vários pesos, ou mudava a posição da régua para chegar no mesmo peso. Tá? Era dessa forma que era feito. Então, você precisa de uma balança? Não necessariamente. Se tiver uma régua, você consegue fazer. E algo aferido, né? Algo com uma determinada massa conhecida, você pode fazer o cálculo do peso que tem aquilo. Tá? Então, há algumas técnicas para isso. Vamos fazer mais um exemplo? Exemplinho de força de equilíbrio agora? Colocar uma massa de 2 kg. Eu digo que aqui tem um ângulo de 60 graus. E aqui tem um ângulo de 30 graus.
E eu quero saber qual é o valor da tensão. Vou chamar isso aqui de tensão 2. E qual o valor da tensão 1. Vamos lá? Vai girar isso aqui? Não vai girar. Tem algo que vai girar? Vai ficar parado. Só que eu tenho que... É mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas enfim, o que eu tenho que imaginar? Não vai girar, pessoal. Mas eu vou ter o quê? As forças. Então eu tenho que... E se isso aqui estiver em equilíbrio, eu tenho que as forças resultantes é igual a 0. O que vai acontecer com essas forças? Tensão não é força? Então eu posso pegar essas duas forças e vou ter que fazer o que com essas duas forças? Decompor. Então, simplificando um pouco o desenho, vou transportar o desenho para cá. Ó. Eu tenho a tensão 2 nesse sentido. Eu tenho a tensão 1 nesse sentido. E eu tenho a força-peso para cá. Para que isso aqui fique em equilíbrio, eu vou ter que dividir. Eu vou ter que dividir as forças resultantes em Y. Tem que ser igual a 0. E as forças resultantes em X tem que ser igual a 0. Então, olhando para a tensão 2, o que eu vou fazer? Vou dividir. Eu vou ter tensão 2 em Y e tensão 2 em X. Para T1, eu vou ter tensão 1 em Y e tensão... Vou diminuir esse cara aqui. Tensão 1 em X. Todos os dois tem que ser igual a 0. A somatória das forças tem que ser igual a 0. Eu sei que eu tenho um ângulo aqui, ó, é o mesmo que eu tenho aqui. Então, aqui é 30 graus. E aqui é 60 graus. Então, vamos lá. Olha que complicadinho. Agora, T2 vai para cá. As forças que estão atuando em Y. Vamos começar em X, para ser mais fácil. Começar em X, para não assustar todo mundo. Em X, para que esse negócio não se mexa, T1x tem que ser igual a quem? A T2x. Então, é essa a condição de equilíbrio. A somatória de forças em x tem que ser igual a 0. Então, T1x, ou T2x, é igual a T1x. Quem que é T1x? Está com o ângulo ou está sem o ângulo? Está com o ângulo. Então, vai ser T1, T2, vezes o cosseno de 60, igual a T1 vezes cosseno de 30. T2 vezes cosseno de 60, estou casado, cosseno, então a minha vida diminui. 3, 2, 1. Então vai ser o quê? 1 meio. É igual a quem? A cosseno de 30. Estou casado ainda. O que acontece? 30. Raiz de 3 sobre 2. 3, 2, 1. A minha vida só regride quando está casado. Então, T1 é igual a raiz de 3 sobre 2. Corto os dois. Eu encontro que T2 é igual a T1 vezes raiz de 3. Saí do chão? Ainda não. Mas eu sei o quê? Uma relação entre a tração 1 e a tração 2. Ok? Vamos para... Desculpa? Alguém falou alguma coisa? Não. Estávamos falando do casório, né? Não. 1 vezes cosseno de 30. Vamos para agora as forças que estão atuando em Y. Quem que está atuando em Y? Está atuando a força peso, que tem que ser igual a quem? A força T1y mais T2y. Então é isso que eu tenho. Tenho aqui T1y mais T2y
tem que ser igual à força peso, para que isso fique em equilíbrio. Quem quer T1Y? T1Y está sem o ângulo. Se está sem o ângulo, eu vou usar seno ou cosseno? Vou usar seno. Então vai ser o quê? T1Y vai ser T1 vezes seno de 30. Mais T2Y, que vai ser T2 seno de 60. Igual a força-peso. Se eu sei que o cara tem 2 kg, a força-peso é igual a 20. Vamos dar continuidade. T1 seno de 30, estou separado, minha vida só cresce. 1, 2, 3. Então, seno de 30 é 1 meio. Mais T2 vezes seno de 60. Só cresce. 3, 2, 1, 2, 3. Então, raiz de 3 sobre 2 igual a 20. Só que olha aqui, pessoal. T2 não é T1 raiz de 3? Então, no lugar desse T2 aqui, ó, eu vou colocar quem? T1 raiz de 3. Então, T1 vezes 1 meio, mais T2, que eu sei que é T1 vezes raiz de 3, vezes raiz de 3 meios é igual a 20. Vai ser T1 sobre 2, eu corto as raízes, mais T1, 3 vezes T1, dividido por 2 é igual a 20. 4 T1 sobre 2 é igual a 20. Corta, fica 2 dividido, 20 dividido por 2, 2 que está aqui passa. Eu sei que T1 é igual a 10 newtons. Agora eu tenho o valor de T1. Se eu tenho o valor de T1, o que eu faço? Volta aqui, ó. T1 vai a quem? T2 é quem? Não é T1 que vale 10 vezes raiz de 3? Então eu tenho o quê? Que a tensão 1 vale 10. Eu sei que esse valor aqui, ó, é igual a 10 newtons. E T2 é igual a quem? A 10 vezes raiz de 3 newtons. Então eu encontro o valor das forças de cada tensão. Beleza, pessoal? Trabalhem bastante com decomposição vetorial, que vocês não terão problema com a dinâmica. Valeu, abraço, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Não se inscreva.